Bom, muito bem. Recebi um e-mail muito bacana que deixou bem claro assim essa coisa de sem essa pretensão de lucro, ganhar dinheiro, tal. Mas sobre isso eu quero esclarecer que daí esse curso é totalmente 0800, né? Mas não sei o que vai acontecer depois que esse curso acabar, né? Se vai gerar aí um outro curso mais profissionalizado, com recursos tecnológicos mais aprimorados, não sei. Mas esse curso é 0800, não há a menor dúvida, tá? Também o curso de Direito Empresarial, que eu devo dar depois do curso de Medicina Legal, também deve ser nesse mesmo esquema, tá? 0800, mas eu já não posso garantir, tá? Vai depender de algumas outras coisas. Muito bem. Então, muito bem. Hoje é a 7ª aula, né? Nós vamos dar continuidade àquela questão das intervenções, né? Intervir no corpo das pessoas para colher provas. Pô, a pessoa não é obrigada a entregar o corpo, toma aqui, pega aqui, fica provado que eu sou o culpado, né? Então, na primeira foi a questão do DNA, né? Foi a aula passada. Agora não, agora nós vamos falar sobre a intervenção de colher dados de álcool, para saber se a pessoa está embriagada ou não, né? Muito bem. Então, nessa aula, vamos falar sobre embriaguez, alcoolismo e alcoolemia. A diferença entre eles e tecer algumas considerações sobre cada um desses aspectos, dessas entidades. A primeira, né? Devemos recordar que nós vamos falar nessas intervenções, nós vamos falar sobre DNA, que já falamos. Hoje nós vamos falar sobre alcoolemia, alcoolismo e embriaguez. Depois, na outra aula, falaremos sobre a lei do tóxico, código de trânsito e a lei seca. Aí aborda a questão do bafômetro. Depois vamos falar sobre identificação criminal e civil. Aí nós estamos dando uma palhinha sobre o que é identidade e o que é identificação. Depois vamos falar sobre a papiloscopia, ponta do dedo, papiloscopia, a identificação dactiloscópica. Vamos falar depois sobre a odontologia legal, aspectos odontológicos. Será mais ou menos longa essa aula. Depois falaremos sobre radiologia forense. Claro que hoje nós estamos falando em mais avanços, tomografias, ressonâncias, tal, né? Densitometrias. São todos os recursos que se utiliza para o vivo, pode se utilizar para o morto também, né? E até para o vivo, no que tange a clínica médica. Então hoje vamos lá, seguindo o nosso aspecto da alcoolemia, vamos falar sobre álcool bastante, vamos sair embriagados aqui dessa aula aqui. Muito bem. Falando sobre embriaguez, vou chegar bem perto aqui da câmara aqui, né? Falando sobre a embriaguez, a embriaguez ela é um estado. O livro que eu mais cito, que é o Genival Veloso, ele fala em estágio, né? Até concordo com ele. Estágio. Estágio onde o que rege esse estágio de embriaguez é a presença de álcool no sangue ou de alguma substância tóxica análoga, com efeitos embriagantes também. Você pode ver que uma coisa as características do embriagado por álcool são diferentes do embriagado por tóxico, por drogas, cocaína, crack, né?
nós vamos nos ater à embriaguez alcoólica apenas. O Genival e outros autores falam em alguns tipos de embriaguez, né? Então, a gente vai falar sobre alguns tipos e vocês anotem aí alguns tipos de embriaguez. O primeiro tipo de embriaguez seria uma embriaguez culposa. Culposa. Ela é derivada de uma imprudência da pessoa, né? Nem sabia que aquilo que o álcool geraria algum grau de alcoolemia e embriaguez, né? Então ele ficou meio que embriagado sem ter a menor intenção, né? Então é uma embriaguez culposa. Mas depois vamos ver no aspecto legal que mesmo essa embriaguez culposa, ela não isenta, né, da responsabilidade civil e penal pelos atos e pelos fatos praticados. Existe outra embriaguez, que é a embriaguez pré-terdolosa. Tem um crime que, para dar uma estudadinha mais ou menos assim, análogo, né? Existe o crime pré-terdoloso, é aquele crime que o camarada assalta, e essa é a intenção dele, é assaltar. Mas a pessoa sai correndo, tropeça com a cabeça e morre. Ele não tinha intenção de que ele morresse. Então ele tem um dolo na fase inicial do crime, onde ele atua como um assaltante, um furto, né? um roubo, né? E aí então ele não tinha essa intenção de matar a pessoa. Então ele tem um dolo na fase inicial e tem dolo na fase inicial e tem a culpa no resultado. Essa embriaguez pré-terdolosa seria mais ou menos seguindo essa linha, né? Ele quer apenas beber, se divertir na boa, não quer ficar embriagado, nada disso. Mas eis que ele ficou embriagado e cometeu alguma ilicitude. Então é uma embriaguez que inicia com uma fase puramente dolosa de querer ficar bêbado para comemorar alguma coisa, mas surgiria um outro resultado não desejado por ele, e aí levar aí a natureza culposa. Então, dolo no início, culpa no final, embriaguez pré-terdolosa. Anotou? Então já falamos da embriaguez culposa, falamos da embriaguez pré-terdolosa. Temos a embriaguez acidental, né? O cara caiu dentro do tonel cheio de álcool, puramente acidental, ele não pretendia alcoolizar. Ou então tomou um líquido pensando que fosse suco laranja, era álcool, né? Ou de repente estava morrendo de sede, pegou uma garrafinha que estava em cima do muro, botou para dentro e era álcool, né? São acidentais. Temos a embriaguez força maior. Geralmente isso aí já é uma coisa mais braba, né? Quando o camarada foi embriagado por pessoas violentamente obrigado a beber, que não pôde resistir, uma força maior. Temos a embriaguez pré-ordenada, essa sim, é aquela que a pessoa já bebe para matar, bebe para roubar, bebe para cometer o crime. Essa é uma embriaguez grave, que ela agrava a pena, ela torna o crime mais apenável, aumento da sua pena, etc. Um agravante, né? É a pré-terdolosa. Vou beber para ficar na boa. Ficando na boa, eu vou matar o fulano. Lógico, isso é uma embriaguez pré-ordenada. Temos a embriaguez habitual, que é quando se refere àquela pessoa que bebe todo dia, habitualmente. E esse é o famoso alcoólatra, né? Temos a embriaguez patológica, é aquela que as pessoas tomam uma golinha mínimo e aí dá para uma embriaguez monstruosa. Quer dizer, o camarada bebe um golinho ele fica totalmente bem. Quer dizer, a resistência
dele, a tolerância dele ao álcool é praticamente zero, né? Então, se ele, sabendo que ele tem essa doença de ter uma embriaguez patológica, advindo de mínimas quantidades, então se ele quiser beber numa festa, uma mínima quantidade, é dolo. Ele está arriscando uma embriaguez e as consequências da embriaguez, né? Muito bem. Quais seriam então os estágios da embriaguez? Qual é o tipo de embriaguez que alguém coloca? Quer dizer, ficamos então decididos que várias formas de embriaguez, temos a culposa, a pré-terdolosa, a acidental, força maior, pré-ordenada, habitual, patológica. Pegaram aí? É bom? A embriaguez alcoólica é uma síndrome, portanto, que se apresenta como uma manifestação de alterações neuropsíquico-somáticas, e essa síndrome ela é decorrente da intoxicação alcoólica, no caso intoxicação etílica aguda, é um estágio rápido, passageiro, episódico, mas se ele se embriaga, se ele usa o álcool já de maneira crônica, neste caso já podemos falar de alcoolismo. Alcoolismo já é um estágio avançado, onde a pessoa se embriaga várias vezes, seguidamente, durante muito tempo, né? Já há lesões neuromusculares, é um estado decorrente desse uso crônico que dá como consequência uma síndrome psíquica orgânica. São pessoas que você olha assim e fala, é aquele alcoólatra, né? Que bebe pra caramba. Portanto, ele agora está num estado constante de alcoolismo. E, finalmente, a alcoolemia. A alcoolemia é apenas a presença de álcool no sangue. Tomou um golinho, foi para o sangue, está em alcoolemia, né? A alcoolemia ela pode ser mensurada através de dosagens, né? Laboratoriais. Então, embriaguez é o cara que está no estado de intoxicação alcoólica, passageira e transitória. Alcoolismo é o alcoólatra que está sempre bebendo, está sempre em estado de alcoolização, né? É uma síndrome grave, vamos falar sobre ela depois. E a alcoolemia não tem nada a ver. A alcoolemia é apenas sempre presença de sangue, é o nome técnico que se dá, né? De presença de sangue, presença de álcool no sangue. Então temos a embriaguez, é um estágio, o alcoolismo é um estado e a alcoolemia é uma taxa. Não é aquela taxa de tributo, não, pelo amor de Deus, né? Ela pode ser uma medida, né? O consumo de álcool leva a uma embriaguez, concorda? Claro, o consumo de álcool leva a uma embriaguez. E que leva a o estágio mais avançado, qual é? De alcoolismo. E cria um problema médico, cria um problema psiquiátrico, um problema psicológico, um problema médico legal e também um problema policial. Veja que álcool no sangue não é brincadeira. É um problema de saúde pública, inclusive. O número de pessoas que hoje bebe é assustador.
caiu um pouquinho do cigarro, mas do álcool aumentou muito, muito. Crianças estão bebendo. Crianças estão bebendo. Aí não precisa falar mais nada. Quais são os tipos de bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica, ela tem dois, e inventaram mais outro terceiro aí. O primeiro é a bebida alcoólica chamada fermentada, né? Usa apenas a concentração natural, a fermentação natural. O álcool surge do vinho, da uva, né? O álcool, portanto, vai ser através de processo de fermentação, vai surgir lá o vinho, a cerveja e tal. Tem um baixíssima concentração de álcool. Tem gente que bebe aí 10 cervejas, não acontece nada. Não acontece porque a concentração é muito pequena. Outros bebem um golinho só e ficam loucos, né? Mas também o grau de tolerância. E aquele que não tolera nada vai ter o quê? Vai ter a embriaguez patológica, né? Toma um golinho e fica enlouquecido. O segundo tipo de bebida alcoólica podemos ser que sejam as destiladas, né? São destiladas em alambiques, né? Onde o álcool fica muito concentrado, né? É o caso da cachaça, do uísque, do conhaque, né? Da vodka e tal. Esses têm uma concentração alcoólica muito grande e é muito difícil que alguém tome 1 litro de cachaça e fique sóbrio. Você pode tomar 1 litro de cachaça, de cerveja, mas é fermentada e fica numa boa. Mas tomar 1 litro de cachaça você não fica em pé, não. Não tem quem fique em pé, porque a concentração de álcool é muito forte. São destiladas. E temos finalmente então esse terceiro tipo, que seria as bebidas alcoólicas chamadas alcoolizadas. Quer dizer, você tem aquelas fermentadas, que é o vinho e cerveja, né? E elas são alcoolizadas, você coloca álcool mais ali, né? Talvez seria uma cerveja com muito álcool, um vinho com muito álcool adicionado. Então seriam bebidas alcoólicas alcoolizadas. Geralmente é o vinho do Porto e o vinho Madeira. E para quem gosta de muito álcool, tá a sugestão, vinho do Porto. Sobe a beça aquele negócio. Muito bem. É preciso lembrar um detalhe técnico que de repente pode cair numa das assertivas lá, né? Que é a questão do grau GL, né? Que é uma medida de álcool na bebida. É uma medida chamada grau GL de Gay-Lussac, né? Gay-Lussac, eu até escrevi aqui para vocês copiarem, né? Gay-Lussac. Onde foi que eu escrevi? Daqui, ó. Aqui. Gay-Lussac. Ó. Gay-Lussac. Gay-Lussac foi um físico, né? Estudiosíssimo, francês, né? Então ele estudava muito a expansividade dos gases e tal. Então até a medida Gay-Lussac é ver qual o teor, né? De álcool tem determinada bebida, né? O álcool a 90 graus, por exemplo, o que é? Significa que num litro você tem 90, né, de álcool e 10 de água. Álcool a 70, você tem 70 de álcool e 30 de água. Uma bebida que é a 2 graus, né, Gay-Lussac, bebida que tem 2 de álcool e 98 de água, fraquíssima, né? E aí se você for descendo, quando chegar a meio
meio grau do saque, ou seja, você tem 99,5% de água e 0,5% de álcool. Aí eu digo que é o limite mínimo para considerar essa bebida como bebida alcoólica. Uma bebida que tem menos de meio grau Gay Lussac nem é considerada uma bebida alcoólica para fins legais. Quanto ainda a questão do álcool, temos que falar sobre a sua ação, né, no organismo da gente. O álcool etílico, né, ele começa a ser absorvido no estômago, depois nas alças intestinais, e as alças intestinais delgadas, finas. Então ali já absorveu bastante álcool. Dali você vai ter uma absorção do álcool, e essa velocidade de absorção do álcool vai depender de alguns fatores, é claro. Por exemplo, a massa, o tempo que ele, massa corporal, né, da pessoa, o tempo que ele está ingerindo, né, o volume que ingeriu, e etc. Então, são fatores que fazem com que essa absorção seja mais rápida ou não. Outro fator muito importante que diminui muito essa absorção do álcool é alimentos intraestomacais, né? O cara acabou de comer, tem muito alimento no estômago, isso ajuda a absorver com mais lentidão o álcool no organismo humano. E é por isso que você vê pessoas falando, não, se alimenta primeiro para depois beber, né? É verdade, tem um grau de verdade isso aí. Esse, uma vez absorvido pela alça intestinal, vai para a veia porta, que é uma veia que vai ascender direto ao fígado, né? Do fígado, ele vai aos vasos sanguíneos, lógico, todos eles. E dos vasos sanguíneos vai entrar para todos os tecidos. E o tecido que será invadido e muito comprometido vai ser o tecido cerebral e o tecido nervoso. É bom lembrar, portanto, que o álcool, embora tenha um efeito horroroso no fígado, né, tem um efeito péssimo também no cérebro, e aí compromete tudo, tanto a parte neurológica como a manifestações psiquiátricas, depois que a gente vai falar sobre isso. Claro que aí, uma vez que o álcool foi ingerido, foi ao estômago, intestino, veia cava, fígado, artérias, arteríolas, tecidos em geral, agora você vai começar a ver o início de um processo natural orgânico de desintoxicação. Que desintoxicação é essa? Você comanda isso? Não, isso é um processo natural. Isso é uma defesa do seu organismo. Você está bebendo, ele começa a desintoxicar. E como é que ele desintoxica? Ele desintoxica através de um fenômeno chamado oxidação. Escreveu essa? Se desintoxica por um processo chamado oxidação. Tem uma enzima que atua no álcool. Acetaldeído desidrogenase. Acetaldeído, desidrogenase. O que ela faz? Ela pega o álcool, transforma em aldeído, que se transforma em ácido acético, que se transforma em gás carbônico e água. Repetindo. Como é o processo de desintoxicação? O principal processo de desintoxicação alcoólica é um processo natural orgânico, como uma defesa chamada oxidação, que através de uma enzima chamada aldeído desidrogenase, ela transforma o álcool em aldeído em ácido acético em gás carbônico e gás carbônico e água. Gás carbônico e água, esses dois juntos. Ok? Você tem uma eliminação do álcool no seu organismo, geralmente tem 20 horas, tá?
Por isso que você fala, bebeu muito, deixa dormir, depois ele acorda bem. Depois de 20 horas, o álcool tá todo, já foi totalmente oxidado, né? Já foi transformado o álcool já em CO2 e água. A principal, né, via de eliminação é pelo próprio CO2, pelo pulmão. Mas nós temos que pesquisar, né, o álcool no vivo. O cara chegou lá, brigou na rua, ou um acidente de trânsito, né, ou estava em casa caído, ele foi levado para a delegacia, pediram um corpo de delito no vivo. E lá é recebido pela gente no Instituto Médico Legal. E aí a gente vai fazer o que lá? Vamos saber se ele tem álcool no corpo. Eu posso pegar pela saliva, que não se usa mais, a urina, que também dá muito erro, o morvítreo, muito mente, é o líquido do olho, pô, né? A bilis, né? Mas pode se colher pelo ar expirado. Tem duas técnicas, tá? Duas técnicas. Eu escrevi aqui. Tem a técnica em cima, ó, método de Harger. Essa técnica de Harger é para ver quanto álcool tem no ar expirado. Tu verifica, na verdade, quanto tem de álcool ali do pulmão, né? Por isso que é muito questionado, né? Mas, quero saber quanto tem de álcool do sangue. Nessa técnica de Harger, eles utilizam como meio de bioquímica das substâncias que os bioquímicos utilizam para descobrir quanto de álcool tem ali, é o meio de permanganato de potássio e ácido sulfúrico. Então escreve lá que o método de Harger utiliza o permanganato de potássio e ácido sulfúrico para descobrir quanto de álcool tem naquela expiração. E tem outra técnica, olha lá, a técnica de Forrester. A técnica de Forrester, embaixo está melhor escrito, não. Método de Forrester. Essa de Forrester já utiliza para saber quanto de álcool tem na expiração, utiliza o perclorato de magnésio. Perclorato de magnésio. Ok? Podemos também saber se tem álcool aonde? No sangue, né? Aí escreve aí. No sangue usa-se a técnica de cromatografia venosa. Cromatografia venosa. Muito bem. Tem uma grande credibilidade ali, grande credibilidade. Existe uma fórmula chamada fórmula de Arbenz. Anota aí. Eu anotei aqui também. Fórmula de Arbenz. De repente cai na prova lá de delegado, uma fórmula doida, tá aí ela aí. Fórmula de Arbenz. A1 é igual a A2 mais E que multiplica T1 e T2. A1 é a dosagem que eu estou procurando. A2 é a dosagem que eu apliquei, já dosei no sangue. A1 eu quero saber como é que estava a dosagem em determinada hora, né? A2 é como é que está a dosagem agora. Aí eu vou somar ao índice constante é que vai multiplicar pela hora que foi o fato e a hora que está sendo colhido. Disso daqui o que interessa é só gravar isso, que a fórmula de Arbenz
é uma fórmula que se aplica para saber o quanto tinha de álcool lá naquela hora do fato. Porque quando ele chega para ser analisado agora no ml, a dosagem deu, sei lá, 0,8 gramas por litro. Mas eu quero saber quanto é que tinha lá há 4 horas atrás. É por isso que eu uso essa fórmula de Arbenz. Ok? Mas isso é no vivo, né? Está no vivo. E veja, quando é uma dosagem de álcool no sangue do cadáver, é fundamental que seja colhido até no máximo 24 a 48 horas. Porque depois daí em diante já está em processo de putrefação. E aí, em processo de putrefação, não pode mais colher o álcool. Vai dar erro total, né? Você colhe até 24 horas, portanto, antes da putrefação, você vai colher na veia femoral. Na veia femoral. Agora, lógico, se houve uma morte imediata, uma morte violenta, o trem passou na cabeça do cara, tal, aí você pode, naquele mesmo momento, você pode colher o sangue já em vasos mais superficiais. Não precisa ser lá na veia femoral. Ok? Alguns autores dizem que quando é um traumatismo craniano, aquele coágulo que fica, né, lá dentro da cabeça, lá no cérebro, né? Nesse coágulo também você poderia dosar o álcool, mas forçar meia barra, né? Muito bem. Então, disso aí é importante saber que você vai dosar álcool na veia femoral do defunto até 24 horas. Depois não pode mais, que ele entra em estado de putrefação, né? Se estiver recentemente morto por uma morte violenta, aí pode colher numa artéria ou numa veia mais superficial. Muito bem, nós colhemos e dosamos e temos resultados, né? E como é que se faz a avaliação do resultado do sangue, do álcool no sangue, né? Dizem que o camarada estaria embriagado de 0,6 a 2,0 de álcool em gramas por litro. Isto é muito relativo. Eu posso dizer que você tem 0,8 gramas por litro de álcool no sangue, mas eu não posso afirmar que você esteja embriagado. É isso que é importante. Isso tem que ser lembrado. O estágio de embriaguez não tem muita relação com o estágio, com o quanto de álcool, da alcoolemia, né? Tem pessoas que têm uma taxa X de álcool no sangue e está literalmente embriagado. Tem pessoas que têm essa mesma taxa X de álcool no sangue e não está nem aí para estar embriagado, está sem nada, anda certinho, sem problema nenhum, tá? Então não há uma linha muito direta entre o estado de embriaguez, ou estágio de embriaguez, com a dosagem de álcool no sangue, com a alcoolemia. Por isso é muito difícil que numa prova seja perguntado alguma coisa, dá uma dosagem no sangue, diz se o cara está ou não embriagado, não vai ter possibilidade de falar. Porque vai depender, como te falei, da tolerância que essa pessoa tem ao álcool. Se alimentou, se não alimentou, massa corporal, quanto tempo comeu, quanto tempo está comendo, quanto tempo está tomando. Então, mais importante é isso, tá, gente? A alcoolemia dosada e descoberta nos processos bioquímicos laboratoriais não guarda uma estrita relação com o estágio de embriaguez. Nem todo mundo que tem álcool no sangue está embriagado. Essa é a grande questão do bafômetro que a gente vai falar depois. Os quesitos que são apresentados aos peritos, né, para elucidar o juízo, se aquela pessoa estava ou não embriagada naquele momento, é muito difícil. Porque o máximo que o perito vai dizer
é que naquele momento ele tinha uma alcoolemia de tanto. Só. Mas dizer que ele estava embriagado, não pode dizer, de forma nenhuma. Mas os quesitos vem disso. Há embriaguez? Aí o perito vai dizer que sim ou não, ou prejudicado. É o que a maioria das vezes se fala, prejudicado. Né? Completo ou incompleto? Em que estágio de embriaguez está? Que ele vai falar sobre o estágio. Em que estágio está? Ele está alegre, brincalhão, ou ele está meio agressivo, ou ele está dormindo, vomitando? Em que estágio ele está? Às vezes é possível determinar. Por isso que há um valor muito grande da testemunha. Porque a testemunha não é das partes, né? A testemunha ela é do juízo, a testemunha é do Estado, né? Portanto, ela fala a verdade ali, tem que falar. E às vezes a palavra da testemunha ajuda muito o perito para dizer se estava embriagado ou não. Eu digo que tinha X de álcool no sangue, mas estava embriagado, não posso dizer, mas uma testemunha pode ajudar o perito, é isso aí. Ok. A grande questão é quando você vai fazer uma perícia, né, na pessoa supostamente alcoolizada, né, supostamente com alcoolemia, supostamente embriagada, ela vai ter que submeter alguns exames de sangue, ou bafômetro e tudo mais. E ele não é obrigado a apresentar provas contra si mesmo. Isso é pacífico nos tribunais. Né? É o nemo tenetur ederse contra se. Né? Significa que há um constrangimento àquela pessoa que insiste que o outro tenha aqui, aquela autoridade policial, né? que exigindo que ele se preste a oferecer sangue, ou saliva, ou cabelo, o diabo que for. Né? Ninguém é obrigado a oferecer provas contra si mesmo. Também ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Né? Então há um impasse aí muito grande que nós vamos conversar sobre isso logo depois, um pouquinho mais tarde. O Código de Trânsito, por exemplo, tem gente que diz literalmente que ele seja inconstitucional. E para mim também não há a menor dúvida. Em todo caso, vamos discutir sobre isso com calma. Temos aí a fase da embriaguez. São 3 fases, gente. A primeira fase é uma fase da excitação, que o pessoal chama de fase do macaco. É aquela fase, o cara está alegre, o cara fala pra caramba, super galanteador, meio desagradável, que fala demais. Né? Essa pessoa, nesse estado inicial de palhaço, tal, é o que nós chamamos do estado do macaco. Né? A pessoa está tomando primeiros movimentos alcoólicos no corpo, reagindo já com essa coisa meio que alegre, estou alegre, tal. Sobe na mesa para fazer discurso, fica emocionado, fazer homenagem ao pai, chora, tal, aquela coisa meio emotiva, essa coisa de excitação. Quando o álcool excita o corpo dele, dá o start inicial a um estado de embriaguez, faz o macaco. Passada essa fase, ele já começa a entrar numa fase de confusão. Mais no sentido de agressividade. Né? Ele perde um pouco a noção da relação entre as pessoas, faz confusões e em função disso fica agressivo. Então a segunda fase é uma fase do leão. É quando a pessoa arruma briga no salão. Né? Ele arruma briga com todo mundo. Está olhando o que, minha namorada? Está olhando o quê? Tá olhando sim. Está olhando o quê? Quer dizer, ele começa a ser agressivo. A fase do leão. E, finalmente, ele vai para a terceira fase da embriaguez, que seria a fase do sono, né? Ou a fase do porco. Por que do sono e porco? Sono porque ele quer dormir, ele quer entrar no estado de coma, ele vomita em cima de si mesmo, ele relaxa os esfíncteres uretrais, sai urina, relaxa o esfíncter anal e sai fezes. É um quadro terrível, é o famoso mico, né? Mico geral. Né? Então, a fase do sono é uma fase onde ele já perde aquela agressividade, mas começa a querer dormir, vomitar, evacuar, etc.
Essas seriam as fases principais da embriaguez. Se você for ver as manifestações, as alterações da embriaguez, as alterações vão se dar tanto no campo físico, quanto no campo neurológico, ou então no campo psiquiátrico, psíquico, né? No campo físico, o que você percebe assim, no corpo da pessoa, né? Você vai perceber uma congestão nas conjuntivas. A conjuntiva é essa película transparente que cobre essa parte branca do globo ocular, que é a esclerótica, né? Nessa fase, a congestão, as artérias e veias ficam dilatadas, o olho fica vermelho. O coração bate mais vezes, taquicardia. O pulso, portanto, responde com uma taquipnea. Respira com mais frequência também, a taquipneia. O hálito fica alcoolizado, né? Hálito alcoólico, muito ruim. As bochechas, né, ficam avermelhadas. Costuma ter aí uma sudorese intensa, pode baixar a pressão e tudo mais. Nas manifestações neurológicas da embriaguez, nós teremos a perda do equilíbrio, sinal de Romberg, perda do equilíbrio, tá? Essa perda do equilíbrio se dá por uma intoxicação alcoólica em nível cerebral, evidentemente. A pessoa já anda em zigue-zague também, né? Até porque ele vai perdendo equilíbrio e anda para cá, perde para cá e anda para lá. Então ele fica andando em zigue-zague, né? A voz fica embargada, né? Muito bom. E essa não direção, né? Que andando em zigue-zague é uma ataxia, ele não tem uma noção exatamente para onde ele está andando, né? Tem uma disartria, quer dizer, ele fala dificuldade de a palavra, entendeu? Então essa disartria é um comprometimento, a manifestação neurológica do álcool. A lentidão dos movimentos, ele faz movimentos rápidos, ele faz movimentos mais lentos, né? Tem uma diminuição do tato, tem uma diminuição da referência de dor ou de temperatura, e o que é mais importante ainda de clinicamente verificar é o soluço e vômito, né? E vomita. As manifestações psíquicas ou psiquiátricas, né? Ela tem uma característica da progressividade, quer dizer, à medida que você vai bebendo, essas manifestações são mais progressivas. O cara perde um pouco o humor, mas não acredito que seja muito em relação ao psiquismo, questão do humor, está mais em relação à parte de intoxicação do álcool. Ele perde um pouquinho a noção da ética, né? Fala bobagem, fala coisas íntimas dele com a mulher para as pessoas, eu e minha mulher, e tal. Ele perde um pouco a atenção às coisas, a cognição das coisas, a associação das ideias. E, enfim, ele passa a ser ridículo, né? Ele passa a ser ridículo. Ele passa a ser um cara exagerado, inconveniente. Agora, engraçado que dá um pequeno início do despertar de um libido, mas que cai logo depois, né? Diz que alguém bebe para transar, né? Mas se esquece que é só o início, e depois ele cai no sono, né? A moça fica meio chateada. E tem um artigo que eu li também, eu acho que foi até no Genival, ou foi no outro livro também, que eu li, 2 ou 3 artigos eu li,
de que aquele bêbado que fica abraçando muito homem, assim, meu querido, eu te amo, você é meu amigo, isso que é uma tendência homossexual reprimida. Eu não sei de nada, não falei nada, só estou falando que li, nada mais, tá? Então, na embriaguez no estudo clínico, nós temos que ver as manifestações físicas, neurológicas e psíquicas. Basicamente, então, temos que falar sobre agora não a embriaguez. Agora esquece a embriaguez. Vamos falar agora sobre o alcoolismo, que são entidades diferentes. Se lembra? A embriaguez é um estágio onde a pessoa está impregnada de álcool. Mas o alcoolismo é um estágio mais cronificado disso. Ao longo do tempo, a pessoa sempre em estado de alcoolemia desenvolve uma síndrome de alcoolismo. E o portador titular desse alcoolismo é o alcoólatra, né? Isso é uma intoxicação alcoólica crônica. Você vai ver a pessoa com uma personalidade alcoólatra, né? Veja que ele acaba sendo um risco para ele mesmo e um risco para as pessoas. Por isso, muitas vezes, você é obrigado a internar, né? Há uns distúrbios psiquiátricos importantes, uma agressividade enorme, né? E essa agressividade enorme, ele bate contra as coisas, isso pode representar um perigo para ele ou um perigo para terceiros também. O artigo 26 do Código Penal, vocês se lembram bem, vai dizer que é isento de pena. É isento de pena. Isento de pena, não é punido. Por quê? Porque ele tem uma doença mental ao tempo da ação. Ele não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e nem de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, essa pessoa que está totalmente sem nenhuma capacidade de entender o caráter ilícito do fato, não pode ser condenado. Está no 26 do Código Penal. Isso a gente vai falar depois. No alcoolismo ainda, nós temos, portanto, é um caso grave de cronicidade, né? O que você vai ter nesse camarada que é um beberrão, é um alcoólatra, tem um alcoolismo há muito tempo? Você vai encontrar hepatomegalia. Hepatomegalia é o aumento do fígado. Vai encontrar o edema das pálpebras, a pálpebra edemaciada, tremores nas mãos, abdômen aumentado, barrigudão, pessoas que ficam afiando pela perda de gordura, ela marcha meio que insegura, de manhã cedo ele vai buscar pão na padaria, a gente vê que é um camarada comprometido na sua marcha, se vê barrigudo, chinelo de dedão, camisa meio aberta, a gente vê aquele barrigão, né? É um alcoólatra, você vê que nem de manhã ele já acorda mal, porque ele está em alcoolismo. A embriaguez já foi embora, ele agora está em alcoolismo. Conjuntivas continuam vermelhas, a face é avermelhada, né? E às vezes na ponta do nariz assim, você vê que as artériazinhas aumentadas, né? É aquela rede vascular superficial nasal. As manifestações neurológicas do alcoolismo tem que ser dita, é uma degeneração dos nervos periféricos. Isso é uma grande característica do alcoólatra, né? Essa perda da sensibilidade dos nervos, é uma polineurite periférica, né? Existe uma polineurite superior hemorrágica de Wernicke. Vou soletrar: policefalite superior hemorrágica de, anota aí, W, E, R de rato, N de Nair, I, C, K, E.
polencefalite superior hemorrágica de Wernicke. Ela se caracteriza por um comprometimento bastante grande do encéfalo, né? E dos nervos cerebrais ali. Outra característica neurológica do alcoolismo, né, são as perdas de memória, as amnésias por lesão do diencéfalo. É uma síndrome de Korsakoff. Esse é uma síndrome bastante encontrada nos alcoólatras. Anota aí. É a lesão do diencéfalo, caracterizado por perda de memória, é chamada síndrome de Korsakoff. K-O-R-S-A-K-O-L. Korsakoff. Outra manifestação neurológica do alcoolismo seria a demência. Ainda falando sobre alcoolismo, né, poderíamos falar sobre as perturbações psiquiátricas, não neurológicas, mas psiquiátricas, comportamentais. Nós teríamos a perda da atenção, o cara que não tem fixação, tem uma afetividade bastante comprometida, perda de memória ou diminuição da capacidade de memorização, tem pouca consciência das coisas que faz ou vai fazer, não tem muita capacidade de julgar as coisas, é hipocognitivo, ele pouco conhece as coisas e apresenta uma síndrome chamada delirium tremens. Delirium tremens. E eu tenho visto essa síndrome várias vezes. A pessoa pensa que está saindo minhoca pelo nariz, acha que tem formiga na pele, ele faz assim, ele tem ilusões, né? Totalmente enganados com a realidade. É muito triste esse quadro. A pessoa diz e grita, olha aqui a mão, olha ela saindo, olha, pega o escorpião, olha o escorpião. Delírios treme, pessoa até, olha, terrível quadro. Delírio treme, portanto, é uma manifestação psiquiátrica, não é uma manifestação neurológica, é manifestação psiquiátrica do alcoolismo. Temos a epilepsia alcoólica, temos também a dipsomania. O que é a dipsomania? Isso é grave, porque a dipsomania, ela é uma compulsão de beber, ele bebe muito, ele pega uma garrafa de cachaça e torna aquilo. Ele bebe como fosse água, né? E aí, meu amigo, sai de baixo. Então, para encerrar essa questão, antes de entrar na parte jurídica, vamos repetir rapidamente a coisa, né? Embriaguez é um estado rápido, transitório. Alcoolemia é a presença de álcool no sangue. E alcoolismo é uma coisa crônica, uma clínica crônica. Todos eles comprometem bastante a parte neurológica, a parte psiquiátrica e a parte física da coisa. Vamos entrar agora num tema importantíssimo, que nós vamos falar qual é a visão jurídica de todas essas questões de álcool e de embriaguez, alcoolismo e tudo mais. Quando a pessoa é imputável, não é imputável, e etc, tá? Isso vai ser para a próxima aula. Então a próxima aula vai terminar o assunto de embriaguez, então. Tá legal? Gente, uma boa noite. Vamos que vamos. Um abraço.